Paz, eu sou a pastora Cristiane, da Igreja Vida Eterna, e é uma bênção estar dividindo mais um pouquinho da Palavra de Deus com você. Com o tema hoje, você ajuda pessoas? Até quando? Pega a sua Bíblia e vamos estudar um pouquinho? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu. Em Lucas 15, a partir do versículo 11, nós encontramos a parábola do filho pródigo. Uma passagem das escrituras do Senhor muito conhecido, já vimos em desenho, desde muito pequenos, na igreja, a gente ouve a história do filho pródigo, um homem que tinha 2 filhos e o mais novo pede a parte da herança que lhe pertence. Ele pede para o pai: pai, eu quero liberdade, eu quero fazer o que eu gosto, o que eu quero, então dá a parte da herança que me pertence. E ele insiste tanto com essa história com o pai, que o pai dá a sua parte, dá aquilo que teria de direito aquele menino mais novo. E não passando muito tempo que ele recebe ali a parte da herança, ele segue viagem, ele vai, se despede do seu pai, sai da casa do seu pai e vai para uma terra longe, vai desfrutar. E a palavra de Deus diz que ele começa a desfrutar da parte da herança, ele começa a gastar o seu dinheiro com todo tipo de bobeira, de besteira, com todos os tipos de distrações. E a palavra de Deus diz que ele estava cercado com muitos amigos, porque quando nós temos dinheiro, nós temos muitas pessoas à nossa volta, muitos amigos, e não foi diferente com esse menino. Ele tinha muitos amigos ali em volta dele. Só que aconteceu o seguinte: acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos e a fome chegou naquela terra, na terra em que aquele menino escolheu para ir, escolheu para esbanjar toda a sua herança. Chegou a fome, bateu a fome naquela terra e ninguém estendia a mão para ele. Os que antes eram seus amigos, agora ele não tinha mais amigos. A única proposta que ele teve foi: olha, tem uns porcos ali, e se eu deixo você ficar ali cuidando deles. E a fome daquele menino era tão grande, tão grande, tão grande, que ele desejava se alimentar com as bolotas, com a lavagem ali que aqueles porcos comiam. Era o que aquele menino desejava comer, de tanta fome que ele tinha. Nós começamos a aprender um pouco com essa parábola, em tantos aspectos. Então, tiramos tantas lições dessa parábola, mas eu quero destacar algumas lições. No versículo 17, se você está com a sua Bíblia aí, vamos ler juntos. Fala assim, o primeiro trecho do versículo fala assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei o caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Então, relata o momento que aquele menino, ele cai em si, ele percebe o que ele tinha feito, ele percebe aonde ele tinha se metido, vamos dizer assim. E a primeira lição que eu tiro de toda essa parábola, que eu quero trazer sobre a sua vida, é que você não vê aquele pai indo atrás desse menino. Você não vê o pai implorando para que aquele menino volte. Ele faz tudo por aquele menino e até dá a parte da herança, que na verdade ele ainda não tinha direito daquela parte da herança naquele momento, porque herança se dá após a morte, Mas ele entrega ali a herança para aquele menino, ele entrega ali a sua parte da herança e ele faz de tudo por esse menino. Mas você não vê a esse pai, quando esse menino viaja, vai para longe, começa a gastar aquilo que lhe foi entregue, a sua herança, a sua parte. Você não vê em nenhum momento, nenhum relato dessa história, esse pai indo atrás desse menino e dizendo: menino, volta para casa, menino, não faz isso com esse dinheiro, menino, não gasta desse jeito, faz assim, faz dessa forma, não é assim que você vai se dar bem. Em nenhum momento aquele pai
vai atrás daquele filho. E no versículo 17 fala que aquele menino, longe da sua casa, sem dinheiro, e numa situação de fundo de poço, numa situação sem saída, ele cai em si, ele se conscientiza. E nós precisamos aprender, né, com o pai do filho pródigo, que por mais que amamos pessoas, por mais que queremos o bem das pessoas que estão mais próximas de nós, a nossa família, os nossos filhos, pessoas que amamos, que respeitamos, mas nós precisamos entender que elas não precisam, elas não podem ser protegidas de tudo. Que muitas vezes elas precisam estar só para cair em si. Nós não podemos ser o Deus dessas pessoas. Muitas pessoas passam a vida inteira sem se conscientizar, sem ter essa consciência de cair em si, de cair na situação, de entender a situação que está vivendo e se conscientizar que precisa voltar para a casa do Pai, se conscientizar do que o que fez é errado. E só conseguimos ter essa consciência quando caímos em si, quando estamos só, quando não temos saída. E aí nós vamos se lembrar dos ensinamentos da casa do Pai. Aí nós vamos se lembrar do que nós aprendemos na casa do Pai. Mas só tendo essa consciência, eu e Deus, sozinho, isolado, é que nós tomamos essa consciência, que esse menino tomou essa consciência. E muitos pais hoje em dia estão sofrendo com filhos, com crianças grandes, vamos dizer assim. E tem pessoas que até abusam desse direito. Ah, mas você é meu pai, você tem que cuidar de mim. Eu quero te dizer que tudo tem um limite. Aquele pai cuidou daquele filho em toda a sua infância, deu o melhor para o seu filho e deu até além do que ele deveria, na verdade, ceder àquele filho. Ele cedeu ao pedido daquele filho, mas no momento que ele saiu da porta para fora, aquele pai não estava mais ali correndo atrás daquele filho, implorando para que ele voltasse, implorando para que ele aprendesse as coisas. Vou ser bem clara com essa palavra. Quem não quer Deus não pode me querer. Quem não quer se conscientizar, cair em si, corre um grande risco de fazer aqueles que estão ao seu redor, aqueles os que mais os amam, fazer deles o seu Deus, fazer dele o seu refúgio, fazer dele a sua fortaleza. E eu quero te dizer, nós não temos estrutura para ser Deus. Nós não temos estrutura para ser o Deus de ninguém. Nós somos limitados, seres limitados. E as pessoas às vezes precisam estar numa situação bem miserável, bem necessitada, bem lá embaixo, para se conscientizar de que elas precisam se voltar para Deus, que elas precisam lembrar, existe a casa do Pai, existe um lugar onde os empregados, os de menor valor, vamos dizer assim, os menores, eles têm pão em abundância, eles são bem tratados. Então eu preciso voltar para lá, eu preciso pedir perdão, eu preciso cair em si, eu preciso voltar da onde eu saí, eu preciso retornar. E tem pessoas que, por mais que amamos, pessoas próximas a nós, a nossa família, talvez uma figura de autoridade sobre a sua vida, por mais que você a ame, existe um limite da sua ajuda. Nós devemos ajudar pessoas, nós devemos apoiar pessoas, nós devemos estender a mão para pessoas, mas tudo tem um limite. Tem um limite de que a pessoa precisa, ela e Deus, se conscientizar do seu estado e se voltar para Deus. Você não vê o pai o tempo todo indo atrás daquele menino. Ele cuida daquele menino, ele faz de tudo, mas tudo tem um limite. Aquele pai nem por isso desistiu do seu filho. A parábola diz que quando o filho cai em si e resolve retornar à casa do pai, pedir perdão e pedir para ser um dos seus empregados, a palavra diz que quando ele se levanta e vai ao longe, o pai o enxerga de uma distância ainda longe.
o pai o avista e percebe que é o seu filho. Isso relata bem que aquele pai, mesmo com aquela postura de não ir atrás do filho, ele guardava a esperança de que um dia meu filho vai voltar, uma hora meu filho vai se conscientizar do que ele precisa, do que ele tem aqui, e ele vai retornar. E é isso que eu quero que você guarde muito firme no seu coração. Deixar muitas vezes ir, dar essa liberdade, dar esse espaço, não é abrir mão definitivamente, mas é confiar que Deus ele está cuidando, confiar que aquela pessoa precisa se conscientizar. E foi isso que esse pai experimentou com a liberdade que ele deu, e aquele filho veio um filho ali renovado, restaurado, né? Ele não desiste, a palavra não diz de forma nenhuma, mas diz que ele avistou ao longe, ele aguardava pela sua volta. Tem pessoas que precisam estar bem necessitadas, bem lá no fundo do poço, para se conscientizar de que o melhor lugar do mundo para se estar é na casa do Pai. Não carregue o fardo de ser Deus na vida de ninguém. Não queira ser Deus, não queira ser tudo, toda a proteção, tudo aquilo que pessoas que por mais que amamos, você muitas vezes protege de várias formas e impede que essas pessoas possam cair em si, como esse filho pródigo. Por mais dolorido que certas posições nós temos que tomar, confiando que Deus está guardando, que Deus está zelando por aquilo que é nosso. Amém? Eu não sei o que você precisa deixar ir, eu não sei quais fardos você tem carregado. Talvez você tenha carregado fardos pesadíssimos, achando que você não pode abandonar, que você tem que agir assim, que você tem que viver atrás. Mas se aperceba a palavra de Deus que chega a você nesse dia. Talvez você tenha carregado o fardo que não é seu. Deixe ir, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, entregue nas mãos do Senhor, confie nele e ele tudo fará ao seu tempo. Amém? Se essa palavra abençoou o seu dia, se essa palavra abençoou e edificou a sua vida, compartilhe com alguém. Amém? Edifique a vida de alguém. Inscreva-se também no canal Voltando à Essência e receba em primeira mão as mensagens que serão ali colocadas. Que Deus te abençoe e te ensine cada dia mais e mais a confiar nele. Amém.